Beleza. Então, de novo aí, bom dia para vocês. Quem porventura faltar, né, vejam suas faltas aí para não terem uma surpresa no final do bimestre. Mas quem chegar atrasado ou não vir esse começo, eu vou dar algumas coisas aqui que eu preciso falar para vocês para fins aí mais objetivos aí da nossa disciplina, né? Primeiro a gente retoma a disciplina com uma semana a menos, né, para discutir alguns assuntos que estavam dentro do conteúdo programático. Então, a minha ideia é que a gente enxugue algumas coisas, algumas discussões, algumas coisas. Não, claro, meu papel é mediar isso, mas não diminuir, por exemplo, o número de palestras que vocês escolheram lá entre as opções que vocês mesmos elencaram de assuntos que são do interesse de vocês. Então, aquelas eu vou manter, que são 4 aulas, meio que palestras aí, né, de 4 colegas que vão trazer aqueles assuntos, né? Alguns ainda, pelo menos 2 precisam confirmar, então ainda por isso não bati o martelo no cronograma, né, no calendário, porque isso depende da disponibilidade, né? As pessoas fazem isso de forma voluntária, né? Então depende realmente das pessoas disponibilizarem do seu tempo. E então esse é um ponto. A gente vai trabalhar hoje com o tema de mercado de trabalho. Mas antes de começar, eu queria falar outras 2 coisas que são assim um pouquinho mais também objetivas. Primeiro é com relação aos fóruns. Então, como vocês sabem, a gente tem 3 fóruns que são de participação, que geram nota nesse primeiro bimestre. Um deles estava previsto para essa semana. E como vocês, quem entrou na via sede virtual, sabe que não está disponibilizado, não disponibilizei. Muito por conta dessa retomada, acho que depois aí de praticamente uma semana e um pouco aí de período sem aula, acho que poderia haver uma falha na comunicação e talvez alguém ser prejudicado. Não deveria, mas para não correr o risco, eu optei por postergar a semana de fórum para semana 12, que ela vai acontecer do dia 19 de abril até o dia 23. Então, na semana 12 vai ser aberto o fórum. Aí, antes que alguém pergunte, eu já vou falar aqui para deixar registrado. Mas, professor, eu entrei lá e tem uma pergunta, mas não está aberta. Então, você viu certo. Tem uma pergunta lá na semana 10, a semana, na semana 10. Vai ter a mesma pergunta na semana 12, mas apenas na semana, no link da aula da semana 12, é que essa pergunta vai ser aberta para vocês poderem responder, tá bom? Então, lá na semana 10, eu espero que vocês consigam entender com muita tranquilidade isso, porque é importante aí para não se confundir, que é lá na semana 10, está só dizendo apenas na semana 12, o fórum será aberto apenas na semana 12. Então, eu não vi que o fórum abriu. Não, está toda vez falando o dia e a semana que o fórum vai abrir. Professor, mas faltou 5 pontos aqui. Poxa, caramba, eu vou ter problemas com tópicos. Não faz sentido. Então, por causa de 0,5 ponto? Então, era o ponto do fórum. Então, é só participar. Aí tem um dia específico, um horário específico? Não, vai ter uma semana. Geralmente eu deixo mais tempo para não dar problema para vocês conseguirem de fato acessar. Tá bom? A pergunta que já está lá
mas que vai ser aberta apenas na semana do dia 12, é uma pergunta assim bastante tranquila de responder, que é assim, a partir do código de ética da psicologia, cite duas situações, duas coisas que são vetadas à psicóloga e ao psicólogo. Então, a partir do código de ética, cite duas coisas que são vetadas à psicóloga, ao psicólogo. Vetado, entendam vetado, ou seja, é proibido, não pode. Psicólogo não tem, nenhum psicólogo, nenhuma psicóloga tem autorização de fazer determinadas coisas. Como que eu vou descobrir isso? Está dentro do código de ética, que é o nosso material de estudo que temos utilizado até aqui para realizar o fórum, para realizar discussões aqui na nossa aula virtual, né? Nossa aula que tem sido feita aqui nesse ambiente, por enquanto. Ok? Então, essa pergunta é bem tranquila, bem de boas. Precisa entrar em contato com o código de ética, está disponível para vocês. E, basicamente, é isso, assim, não tem muito segredo, né? Acho que só vi que tem uma falha de informação, porque eu acho que eu copiei o texto, mas eu já vou consertar. Porque dentro da semana 10 falando, tem uma informação no cabeçalho e outra informação dentro de data, mas aí eu conserto agora, enquanto a gente está conversando, enquanto eu estou falando com vocês. Então, esse é um ponto aí para a gente ficar bem claro, a questão do fórum. E outra coisa, por último, dessas coisas mais assim burocráticas, objetivas, é com relação à avaliação de vocês no primeiro bimestre, né? Eu tinha falado, né, a respeito de a possibilidade de um trabalho para compor a nota da E1, mas eu entendi que caso venhamos a fazer esse trabalho, será melhor fazermos no semestre que vem, porque é um tipo de trabalho que envolve algo de memorial. Vocês têm que a ideia é um memorial educativo. E isso tem mais cara de fechamento. E então eu acho que não é o momento ainda de fazê-lo. Então eu acabei optando por uma avaliação mesmo de múltipla escolha. As perguntas, as temáticas são todas aquelas que a gente tem discutido, ou seja, temáticas que já apareceram nos fóruns, que envolvem as discussões sobre o contexto da pandemia, ou seja, seja o código de ética, as discussões que tivemos aqui, ou mesmo os vídeos que a gente compartilhou. Então, as perguntas vão por esse caminho, vocês têm acesso aos conteúdos para respondê-las. Só realmente alguém que não participou das aulas, que não assistiu às aulas gravadas, que nunca entrou em contato com nenhum dos materiais, aí essa pessoa realmente não teria condição de responder. Como na maioria os alunos vocês têm sido assíduos, eu particularmente não vejo. Eu vou, sim, Alessandra, eu não vou definir porque isso é uma outra coisa. Que assim, teoricamente a prova já seria agora, na verdade, né? Se não essa semana, semana que vem. Mas com essa mudança do calendário aí por conta dos feriados antecipados, eu vou verificar com o professor Gustavo qual é a melhor data, o que que ele sugere e se a gente vai fazer alguma combinação com os outros professores das outras disciplinas, das outras turmas. Então, assim que eu tiver uma resposta, eu informo para vocês. Mas fiquem tranquilos que se vocês não vão ser pegas no susto, não, de a prova é hoje, prova surpresa. Não, isso não. Eu aviso vocês aí pelo menos com umas 2 semanas de antecedência.
tá? Mas em abril teremos uma avaliação. O importante é que vocês. Provavelmente será em abril, né? Não faria muito sentido ser em maio, mas. Porque já seria o segundo bimestre, mas acho que em abril, talvez para o final do mês. Mas aí eu confirmo com o professor Gustavo ainda hoje e aí mando um e-mail, informa para vocês a data específica, tá? Mas geralmente a prova ela se constitui de 6 perguntas, elas são randomizadas, então essas perguntas elas estão embaralhadas, então não dá para saber se o coleguinha vai ter as mesmas perguntas que eu, mas são 6 perguntas de múltipla escolha. E aí você tem 1 hora para fazer, é bastante tempo para você entrar em contato com aquilo que a gente discutiu e, e responder. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Na verdade, funciona mais como uma forma de mostrar que vocês estão engajados, né, com esses assuntos que a gente tem discutido. Basicamente é isso. Não, não há nenhum bicho de 7 cabeças, como já diria a música, né, e o filme. Ok? Bom, então, dados esses recadinhos, então, eu queria começar a nossa conversa. Vi que mais pessoas foram chegando aí a partir da nossa conversa. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. E hoje, para quem entrou pelo link do SEAD virtual, então vocês devem ter visto que o tema de hoje é sobre a gente começar a conversar sobre mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho, ele ainda não é uma realidade talvez tão efetiva para alguns, mas é alguma coisa que faz parte da nossa trajetória profissional. Se a psicologia ela é uma profissão, então ela se caracteriza como uma atividade remunerada. Sendo uma atividade remunerada, então as pessoas, instituições, comunidades, podem requerer o nosso serviço e nós podemos oferecer o nosso serviço por meio de remuneração nas várias frentes que a psicologia como profissão atua. Mas não é isso que acontece com vocês hoje. Para exercer a profissão de psicóloga e de psicólogo, vocês precisam terminar a graduação, obter um registro junto ao Conselho Regional de Psicologia, e com esse registro vocês estão autorizados a atuar como profissionais. Pois bem, eu queria fazer uma pergunta que, que eu queria que a gente pensasse juntos. A partir dela eu vou colocar aqui no chat. Que a pergunta é essa aqui. Qual a sua expectativa de ser psicólogo e de ser psicóloga no mercado de trabalho de 2022, pensando, né, que tudo corra bem e que a formação de vocês termine agora em 2021 e em 2022 vocês tem que ter a colação de grau, depois da colação de grau vocês precisam pelo menos ter uma carta ou já o registro junto ao CRP, mas sendo cumprido o rito, talvez em metade de fevereiro do ano que vem, vocês já podem começar a atuar como profissionais da psicologia. Aí a minha pergunta, realmente eu queria ouvir vocês. Ontem na aula à noite são bem mais alunos, mas muitos falaram. Como a nossa turma aqui é numericamente menor, caso todos
queiram falar, todos podem falar. Mas eu queria ouvir vocês. Qual a expectativa de ser psicóloga no mercado de trabalho em 2022? O que ocorre para vocês assim, quando vocês pensam sobre esse assunto? Que não é tão uma coisa mais abstrata, ela já tem até data para começar. Como que é isso? Queria ouvir vocês. Posso começar, professor? Fique à vontade. Então, para mim, assim, eu estou mudando radicalmente de profissão. Sou corretora de imóveis hoje e serei psicóloga a partir do ano que vem. Uhum, Mas, assim, acho que foi para mim uma escola a corretagem, porque eu falo muito com as pessoas, converso muito com as pessoas, e, e a psicologia, né, também, né, só que é bem diferente, né, porque vou estar trabalhando, né, na saúde das pessoas. Então, assim, eu tenho muita expectativa, né, do que vai acontecer para o ano que vem, né, como que vai se dar esse negócio da pandemia, tudo. E eu gostaria que acabasse logo isso para poder atender as pessoas assim de uma forma mais é, com menos medo. Essa semana eu fui para atender e fiquei até um pouco de medo, né? Se a pessoa, se o paciente ia vir, tudo, e como, né, que ia se dar tudo isso, né, desse atendimento. E uhum, então é isso, professor. Eu estou um pouco de expectativa para ver o que vai acontecer para o ano que vem, né? Para ver o que vai se desenrolar com essa pandemia, tudo, mas eu estou muito contente em mudar de profissão e começar a atender a partir do ano que vem. Só isso. legal, obrigado, Alessandra, por compartilhar sua expectativa. Muito legal. E aí, quem mais? Eu vi que a Fabiana levantou a mão, pode falar, meu anjo. Oi, bom dia. É, eu tenho expectativa de, falando um pouco do que a Alessandra falou, dessa onda da pandemia que a gente tem vivido, estar mais ameno, né, para que a gente possa estar com mais segurança para atender as inúmeras demandas que já estão surgindo, né, e que irão surgir, porque esse um ano aí de pandemia acho que deu para mexer com a psique de muita gente, né? Então, muita gente está precisando de ajuda. Acho que tem muito trabalho aí para ser feito em várias frentes, né? Eu tenho uma queda particular pela área hospitalar, mas eu vejo que tem várias frentes aí. Acho que nós vamos ter várias demandas para estar atuando. Então, a gente acaba criando, sim. Eu tenho boas expectativas. Eu acredito que a gente finalizando bem esse trabalho agora desse ano, finalizando aqui a nossa psicologia, a gente tem bons trabalhos aí pela frente. Legal, obrigado por compartilhar, Fabiana, muito bacana. Professor, Pode falar, Regina. professor. Pode Então, falar, Regina. eu estou nessa mesma linha que a Fabiana. Eu acho que, assim, a gente tem tudo, na verdade, eu realmente acredito nisso, que a gente tem tudo para dar certo. Vai depender somente de cada um, o esforço de cada um, o quanto cada um conseguiu absorver, o quanto ainda está disposto a continuar estudando, porque eu cuidar vamos dizer assim, né? Cuidar de pessoas, como é a nossa função, né? É um estudo para a vida inteira. Eu acho que só a faculdade ainda vai ser muito pouco.
Eu acho que a gente vai precisar de uma supervisão após os encerramentos das aulas e quando a gente estiver com os nossos futuros clientes, mas eu vejo muito positivo, assim, para o ano que vem, a gente está formado também. Uhum. Então, pelo vindo até da Alessandra, da Fabiana, da Regina, obrigado por você ter compartilhado, Regina. Parece que vocês fazem uma avaliação mais positiva, mas sinto que na fala da Sandra tem um certo receio muito relacionado aí à pandemia, né? A pandemia mexe com o estado de saúde mental das pessoas, a gente já conversou sobre isso, né? A gente foi tema e é tema de aula nosso, faz parte do contexto no qual vocês estão se formando. Mas eu sinto, ouvindo, que tem um certo até medo, um certo receio dos desdobramentos ou dos efeitos que isso pode ter, que isso é a pandemia, né? Então, que efeitos que isso pode ter, mas ao mesmo tempo convive com uma expectativa positiva, né? Me parece que é um sentimento muito positivo, assim, de que as coisas vão dar certo, né? Só a Fabiana que falou um pouco mais especificamente, acho que a Alessandra não tanto, mas a Fabiana foi mais específica em falar um campo, né, de interesse que é a área hospitalar, faz parte da expectativa, né? Talvez a Alessandra falou um pouco mais de atendimento, né? Eu entendo que é atendimento clínico, então é como eu estou escutando vocês. Eu também iria para o clínico e de grupo, professor. Uhum, Eu gosto muito de trabalhos em grupo, sabe? Eu acho que assim, o resultado é muito grande, é muito positivo, mas na clínica, tanto na clínica quanto em grupo, o meu interesse maior seria esses dois. legal. Família. É que, na verdade, o professor é assim, são três coisas que eu gosto muito: família, o grupo e os atendimentos em clínica. Eu não sei Quando você... se a gente conseguiria fazer uma junção de três coisas em uma única. Eu ainda não sei. Então, assim, ainda estou assim, deixando as coisas acontecerem, observando muito, lendo bastante, observando amigos que já se formaram, como eles trabalham, de que forma acontece, para eu poder, futuramente, que com certeza não vai ser agora, ir definindo um nicho do que eu quero em relação à sociedade em si. Uhum. Quando você fala psicologia clínica, você está falando de atendimento individual, é isso? Individual, isso, professor. Tá, entendi. Legal. Tá, tô anotando aqui só para eu depois não me perder aqui no que vocês estão trazendo. Porque eu vejo, assim, eu tenho amigos psicólogos formados muito antigos já, sabe? Tipo assim, 30 anos, 30 e Uhum, poucos anos, e eles atendem tanto no individual, que eu falo a clínica aí, colocando como individual, como eles uhum, têm grupos de psicoterapia. E eu percebo o quanto isso acontece, o quanto faz movimento e o quanto é bom para todos também. uhum. Vai depender muito do momento de cada um, né? Também, sei lá. Eu não sei, por isso que eu estou falando, eu gosto disso. Eu ainda não defini como vai ser nada, mas estou a caminho para isso. Legal, tá na construção aí de um projeto. Bacana, bacana. Obrigado por compartilhar suas expectativas, Regina. Muito bacana. Quem mais? Ou melhor, Posso? quem é o próximo? Pode, claro. Bom Bom, dia. bom dia. Eu acho que eu estou na mesma seara que a Alessandra, porque eu também sou de outra área. Eu trabalho há mais de 10 anos com TI Uhum, e já deu para mim, não aguento mais.
E eu lembro que quando eu comecei a faculdade eu brincava, porque a boa parte dos meus amigos são dessa área também, e as reclamações são contínuas, né? Você agora, né, eu posso dizer que é possível perceber traços de depressão, de ansiedade, um estresse muito latente, porque o nosso horário de trabalho ele é uma bagunça, a gente vira noites trabalhando, muitos trabalham de madrugada e dormem durante o dia, então é tudo bagunçado. E eu brincava que eu ia me formar psicóloga para poder atender o pessoal da área de tecnologia, porque é uma galera que precisa de verdade. Então, hoje, já tão próximo da formação, eu penso em atendimento clínico, sim, mas eu gostaria muito de aquelas, né, de hospitais, mas psiquiátricos, sabe? Eu queria já trabalhar com esse público. Então, eu ficaria dividida entre essas duas áreas de atuação no momento. Porque não dá para a gente falar que vai se formar e vai trabalhar como analista de perfil para trabalhar no Criminal Mind, sabe? É só na ficção mesmo. Mas então a gente se contenta com o que tem. Tá certo. Legal, bacana. Agora entendi, né? Porque outro dia não, já faz uma cara enorme isso, né? Quando eu tive, acho que algum problema de conexão lá na faculdade, na Uhum. presencial, aí eu vi lá que a Priscila foi lá, você resolveu, eu falei assim, nossa, esse pessoal de hoje em dia, esses jovens, nada, ela é Já profissional da trabalho. área. Um, um help desk voluntário ali. Muito bom. Obrigado, Priscila. Professor, posso falar mais uma coisa aqui, rapidinho? Pode, claro. A Pri, ela é sensacional no que ela faz. É, Isso. o trabalho dela é assim, eu queria só um tequinho só, sabe? Só um tequinho do que ela faz, com a rapidez que ela faz e com o desempenho que ela faz, porque é demais. Então, Pri, não esquece nunca disso, por favor, porque isso é muito importante. Obrigada, Rê. Concordo com a Regina. Ela, assim, se for fazer uma disputa de todos os coordenadores de classe, a Pri ganha de todos, tenho certeza. Ó, nota 10, Pri, você, olha, o professor começou a falar de texto, já começou a falar, daqui a pouco aparece o link ali. Que assim, é uma coisa de louco. É que essa moça aí, ela manja de computação e disso tudo. Quando eu comecei também, o meu celular, eu não conseguia abrir o negócio do grupo. Aí ela pegou meu celular e fez, não sei como que ela fez, mas ela conseguiu, que agora eu consigo acessar todos os textos que ela coloca aí da turma. Parabéns, Pri. Obrigada, gente. Mas é o que eu falei. Se eu puder compartilhar um pouco do que eu sei para ajudar, tá na área, vocês sabem disso. Legal, sempre bom, né? E acho que é importante falar já agora, né, antes que eu vi que a Monique levantou a mão, mas só fazer um comentário antes que eu não acho que a gente tem que necessariamente fazer uma ruptura definitiva, né? Uma coisa que eu queria já anotei para falar com vocês aqui, não há uma ruptura definitiva, né? Uma cisão entre a nossa área anterior e a nossa área atual, porque muitas das competências, das nossas habilidades, da nossa própria atitude, né, perante as coisas, ela faz parte da gente. Então a gente não tem como escolher se fragmentar. Se a gente tenta fazer isso, é muito doloroso. Na verdade, me parece que é muito mais um trabalho de ressignificação, né? De dar novos sentidos, de que aquilo que tinha uma determinada importância, um determinado lugar, passa a ocupar um outro espaço na nossa vida, né?
e os conhecimentos, a rede de contatos, as habilidades, a competência em si, isso não vai pelo ralo, não vai embora quando a gente toma banho, né, pela água, isso fica. Então é bacana saber que existem trajetórias profissionais de vocês e de vida que estão acontecendo, né, antes da formação e que isso faz parte de vocês. Muito legal. Monique? Bom, professor, eu sigo no meu dilema de não saber em qual área atuar, né? Sendo bem sincera, como eu já falei, eu gosto de quase tudo, quase todas as áreas de atuação da nossa formação, então eu ainda não me decidi por qual área. Porém, infelizmente, vamos dizer assim, né? Devido à nossa condição atual, né, de estarmos vivenciando essa pandemia, a gente sabe que aumentou muito os casos aumentou muito as demandas de problemas emocionais por conta do isolamento, por conta do medo que está permeando as pessoas por conta da doença. E eu vejo assim, eu acho que para a gente vai ser muito bom. Não que a gente queira tirar vantagem disso, mas vai ser automático. Eu acho que o mercado de trabalho para a gente vai estar vai tá muito bom por conta desse aumento dessas demandas. Mas a gente se entristece pela por que tá aumentando, né? E eu sigo no meu dilema, que o senhor já sabe que eu já falei 300 vezes. Eu ainda não decidi, tanto que eu gostaria muito de fazer um curso, alguma coisa, mas eu fico falando, cara, eu queria fazer um curso em algo que fosse uma possibilidade para mim atuar depois. Mas eu não consigo pensar, assim, eu não consigo me decidir entre as teorias, entre os locais que a gente pode atuar. Mas uma hora vai clarear minha mente. Legal. Isso é uma coisa que eu quero conversar depois com vocês também. Eu estou anotando para meio que ter um apanhado geral, né? Mas esse é um ponto, né? Que a psicologia ela ela tem de muito bom, mas ao mesmo tempo isso pode ser um desafio, né? Que é diante de tantas opções de atuação que a psicologia nos dá, porque a nossa formação é generalista, então ela nos permite atuar em várias frentes, né? Mas diante disso a gente fica diante quase que de em frente a um cardápio. Não sei se vocês já tiveram essa experiência assim, antigamente, né, antes da pandemia, quando a gente ia num restaurante ou numa lanchonete e aí você tem aquele cardápio com 1 milhão de possibilidades de combinações, e aí você fala, cara, eu não tenho boca, não tenho estômago para tudo isso. Eu não vou conseguir fazer uma escolha. É como se a psicologia tivesse esse cardápio de coisas, mas é claro que não dá para consumir tudo, né? Então, às vezes a gente fica meio meio assim impactado com essa quantidade de possibilidades. Mas eu quero falar um pouco, me deter um pouco sobre isso com vocês hoje aqui na nossa conversa. Mas muito bom, obrigado, Monique, por compartilhar com a gente aí o seu dilema novamente, né? Vamos tentar pensar juntos aí como lidar com eles. Quem mais? Quem o próximo? Ou próxima? Professor, vou falar. Pode falar, querido. Então, professor, assim, há pouco tempo atrás eu gostava muito da psicanálise, assim. Eu queria muito fazer clínica, só que aí eu fui meio que não é que desgostando, mas não era mais aquilo que eu queria. E aí eu fiquei no limbo aí, né, um tempinho, até que eu tive uma experiência no passado, numa escola, que foi uma experiência muito rica. Eu fui estagiária trabalhava com crianças com autismo e aquilo foi
muito importante para mim. Eu, quando terminar a faculdade, eu quero sim poder fazer um curso de aba e ingressar nisso aí, professor. Quero trabalhar com crianças com autismo, que foi uma experiência muito, muito importante, uma experiência muito rica, sabe? Foi maravilhoso viver tudo aquilo. Se eu pudesse, eu fazia. Se eu tivesse como escolher todos os estágios supervisionados, eu fazia todos os estágios com crianças com autismo, que foi maravilhoso. Legal, muito bom, bacana. Obrigado, Amanda, por compartilhar Imagina, professor. tua expectativa, muito bom. Quem mais? Dá para todo mundo falar, hein? Que nossa turma não é tão grande. Ontem tinha 30, quase todo mundo falou. Bom dia, Bom dia! tudo bem, querido? Comigo tudo excelente. Que bom. Então, professor, assim, pensando, né, em tudo isso, como que eu me vejo, né? Primeiro, assim, eu me sinto tranquila, sabe? É claro que o mundo acadêmico, né, a gente sabe que, por mais que ele nos prepare, o conhecimento ele é infinito, né? A gente sempre vai estar buscando mais conhecimento. Mas, assim, de verdade, professor, eu me sinto muito tranquila. Por que que eu me sinto tranquila? Porque essa área ela tem a ver comigo. Agora, por exemplo, se fosse para eu fazer um trabalho como o da PRI, como TI, aí eu me sentiria insegura, entende? Então, eu me sinto muito tranquila. E também, assim, se a gente pensar em uma área, hoje eu penso na área clínica, né? Isso Uhum, faz sentido para mim nesse momento. E é isso. uhum. Legal. Obrigado, Yara, por compartilhar com a gente. Muito obrigado. Quem mais? Que eu vou chamar pelos nomes, então, gente. Porque não dá para considerar que vocês estão aqui, nós somos só em 8, né? Vai ter gente que não vai falar, ó. Gente, Professor? isso, eu já ia falar. Tem a Carol, tem Ah, é o porque esse Luiz. microfone trava direto. Não, meu, a gente pode falar, tranquilo, tô te ouvindo. Então, professor, desde o começo também eu sempre achei que ia ficar na psicanálise, né? Só que há um mês atrás eu fiz um curso de ABA, aí também mudei de ideia. Agora eu acho que eu vou seguir para comportamental mesmo e eu tô adorando. Gostei muito do curso, então agora sim eu já tenho mais certeza que eu vou seguir para comportamental. Uhum. E quando você fala de seguir para comportamental, que é uma abordagem, você está pensando Eu não... que dentro do mercado de trabalho você está interessada no atendimento às pessoas com autismo, por isso Sim, ABA? sim. Uhum. Legal. Achei o curso bem legal mesmo. E assim, entrei só por curiosidade, né? Uma amiga me indicou, eu comecei a fazer o curso, aí eu já mudei totalmente de ideia. Bacana. Legal, Carol. Muito bom. Obrigado por compartilhar com a gente. Valeu. Aí a gente tem ainda quem que está aqui com a gente? Tem o Luiz e tem a Cris que entrou depois, eu acho, da pergunta. A pergunta, Cris, acho que o Luiz entrou, a pergunta já estava posta já, mas eu repito. Sobre qual a expectativa, né, de vocês, isso é muito individual, com relação ao ser psicóloga no mercado de trabalho em 2022. Se tudo correr bem, 2022, lá para fevereiro, vocês já estão já realizada a colação de grau, já puderam entrar em contato com o Conselho de Psicologia Regional, já tem lá a opção, já fizeram o juramento, e aí conseguem atuar como psicólogas e psicólogos. Qual a expectativa de vocês com relação ao mercado de trabalho, pensando vocês serem psicólogos nesse momento? Cris e Luiz. Podem tirar no para o ímpar aí, quem fala Você primeiro. quer falar primeiro, Luiz, ou quer que eu fale?
Pode começar. Pode? Tá bom. Eu pretendo permanecer mesmo na psicanálise winnicottiana, que eu acho que é a abordagem da psicanálise que é mais existencial, fenomenológica que tem, né? Então, acabou que eu fui para isso. Estou fazendo o TCC disso, lendo muito sobre essa abordagem, e eu pretendo ir para a clínica. Eu, sinceramente, é uma decisão que eu gosto e também é uma decisão meio pragmática, né? Porque eu já tenho 50 anos, professor, e aí, assim, para eu entrar numa escola, numa instituição, seria mais difícil para mim, até pela minha própria idade, né? Então, a gente sabe que as coisas vão mudando quando você tem 50 anos, né? Para você começar numa instituição, eu penso que eu teria certa dificuldade. Então, eu acho muito legal as meninas, talvez eu começaria por escola, tal, mas hoje eu acho que o máximo que vai acontecer é eu ser chamada para um trabalho pontual, eventual, uma palestra, alguma coisa assim, mas para eu iniciar isso, eu acho que seja inviável. Então, eu penso que eu vou para uma clínica winnicottiana, e eu estou com bastante inclinação em trabalhar em contexto familiar, assim, família, problemas na educação dos filhos, problema com o casal, sabe essa dinâmica familiar? Eu tenho estudado isso e até me inscrevi num curso agora, penso em fazer uma pós sobre isso. Então, eu penso em trabalhar com clínica winnicottiana, da psicanálise winnicottiana, e trabalhar com família. Legal. Bem, tá. Tem um foco aí, tem um senso aí de realidade. Muito legal. Legal. Obrigada, Cris. Obrigado por compartilhar. E aí, Luiz? Os últimos serão os primeiros? E aí? Eu acho que eu vou mais para a questão da clínica, mas eu também gostaria de atuar com psicologia jurídica. Eu não sei em quanto tempo eu conseguiria entrar nessa área. Não sei se em 2022 especificamente seria possível, mas é algo que eu gostaria e para os próximos 3, 4 anos de estar ingressando nessa carreira. Uhum. Então, um enfoque mais na psicologia clínica, mas também pensando na psicologia jurídica, né, como uma possibilidade, né? Sim. Legal, Luiz. Muito bom. Muito legal. Obrigado por ter compartilhado. Então, deixa eu ver se eu consigo. É claro que vocês já falaram das áreas de interesses de vocês lá, quando a gente escolheu os temas para convidar os palestrantes, e a dificuldade sempre é que pessoas que eu sei que têm um repertório, né, um gabarito bacana para compartilhar com a gente, seja de experiência vivida profissional e também junto com isso acadêmica, muitas vezes são pessoas que não têm tanta disponibilidade para esse nosso horário, né, numa quinta-feira de manhã. Tanto que a agenda de quarta-feira à noite, que é outra, a turma correlata, né, que está no mesmo período de vocês, o horário dele já está fechado, já está tudo certo. Inclusive, vocês estão convidados a participar lá. Depois eu compartilho com vocês o cronograma, os palestrantes, e aí eu compartilho o link também, e aí vocês fiquem à vontade para participar, e também eu vou convidar o pessoal da noite para participar de manhã, porque tem temas, os temas de vocês são totalmente diferentes, né? Então, quem participar das duas aulas com certeza vai sentir aí, vai ampliar mais a possibilidade de conhecimento e tal. Então, sobre essas coisas relacionadas ao mercado de trabalho, então eu vou compartilhar assim, primeiro as áreas, né, que eu acho que estão aparecendo aqui através aí da nossa conversa, né? Então, assim, a primeira área que vocês estão dizendo, né,
Primeira coisa que está aparecendo assim, né, com bastante quantidade, é a psicologia clínica, né, entendendo a psicologia clínica como individual, né, a psicoterapia individual como uma possibilidade aí de acesso, né, de entrada ao mercado de trabalho. Outra coisa que vocês disseram também, outra área, né, de atuação da psicologia, psicologia hospitalar, né? Alguns falaram da psicologia hospitalar de maneira mais geral, outros foram mais específicos, falando da psicologia hospitalar, né, como a Priscila, né, mas dentro da psiquiatria, né? Então é interessante também, né, essa é uma outra área. Aí teve algumas pessoas também que falaram, como algumas não, né, foi o Luiz que falou, da, da psicologia jurídica, né? Então, uma psicologia que está pensando as relações entre, por exemplo, as avaliações psicológicas e a noção de que existe uma decisão a partir da lei, do Código Penal, do Código Civil, para que as pessoas possam ser responsabilizadas ou não pelos seus atos. Então, a psicologia jurídica vai também trabalhar na defesa dos direitos, né? Pensando também os deveres, as corresponsabilidades, né? Então, tem um universo aí também que interessa. Aí tem uma psicologia focada, psicologia voltada às pessoas ao, com espectro autista, né, que pelo menos 2 pessoas falaram sobre isso, e também a psicologia, um trabalho com grupos, né, com grupos e famílias, que realmente dá para a gente pensar que é diferente, né, mesmo que seja um grupo de psicoterapia, é diferente de fazer isso de maneira individual, né? Então, a psicologia clínica individual, ela é diferente da psicologia clínica pensada a terapia para o grupo ou até para uma psicoterapia familiar, ou psicoterapia de casais, né? Famílias aqui eu incluo casais também, né? Porque pode ser uma família de 2 pessoas, né? Então, são essas áreas aqui que vocês trouxeram, né? E aí, eu queria compartilhar outros pontos, assim, que eu percebi, que é a partir disso que eu vou pautar aqui a minha fala, o recorte, né? Eu pensei em algumas coisas, mas eu vou recortar a partir do que vocês trouxeram. Claro que o assunto não se esgota, semana que vem a gente continua falando um pouco ainda sobre mercado de trabalho, mas já entrando no assunto de pós-graduação, para que a gente possa também ter um espaço para conversar sobre isso, para que eu possa compartilhar algumas coisas com vocês, como eu quero fazer hoje também. Mas a gente nunca encerra um assunto, né? A ideia em tópicos é que a gente abra assuntos para que vocês possam ter acesso durante, né, a disciplina a eles e que aí vocês possam decidir, claro, para onde que vocês vão, vão distribuir a energia de vocês, né? O tempo, os recursos que vocês têm. Então, acho que o primeiro ponto, assim, do que eu
sinto de vocês, assim, ouvindo, né, o que eu percebo, é uma, não de todos, mas existe, assim, uma sensação de medo, né, a sensação de medo versus uma expectativa muito positiva. Então, tem alguns que estão sentindo mais medo, outros estão sentindo basicamente só positividade, só coisas positivas, e alguns sentindo as duas coisas, né? São sensações que elas são até assim, estão em polos diferentes, né? Sentir medo e sentir uma expectativa muito positiva são coisas diferentes, claro, né? O medo me parece estar muito mais relacionado a uma sensação desprazerosa e a expectativa positiva, alguma coisa prazerosa, né? Alguma coisa, uma excitação de algo que vai ser muito bacana, né? Que vai ser muito legal. E o medo de alguma coisa que pode nos ameaçar. Então, tem essa polaridade, né? E tem também outra coisa que alguns disseram, né? Então, deixa eu só anotar aqui. Então, eu também ouvi na fala de vocês, assim, a pandemia como um fiel da balança, né? Coloquei entre aspas aqui, porque esse negócio de fiel da balança é um negócio meio de velho, né? Velho, no caso, sou eu, né? De que fiel da balança como aquilo que vai dizer se a própria pandemia vai influenciar positivamente a entrada de vocês no mercado de trabalho, como alguns disseram, né? De, olha, é triste, não queria que fosse desse jeito, mas a situação de isolamento, de perdas, de medo da própria pandemia, vai fazer com que exista maior demanda pelo trabalho da psicóloga, do psicólogo, e isso pode ser promissor, embora não é uma situação positiva, né? Por outro lado, tem alguns que falaram assim, olha, eu quero fazer algumas coisas, mas dependendo da questão da pandemia, eu não sei se as coisas vão acontecer como eu gostaria, né? Então, a pandemia, ao mesmo tempo, parece que é um contexto que pode alavancar a abertura profissional, mas ao mesmo tempo é um medo da pandemia porque ela pode atrasar o projeto, né? Atrasar a realização da entrada no mercado de trabalho. Então a pandemia funcionando aí como uma espécie de fiel da balança, né? Que vai dizer o que vale e o que não vale aí como possibilidade. Essa é o que eu estou sentindo assim na fala geral de vocês. Me ouvindo falar sobre isso, vocês querem acrescentar alguma área de que lá nas letrinhas, lá alguma área que faltou? Ou alguma coisa falando sobre esse medo, sobre essa expectativa que é muito positiva, convivendo com esse medo que é muito grande? E a pandemia sendo uma porta de uma janela de possibilidade, ao mesmo tempo a pandemia podendo impedir vocês de realizar aquilo que vocês sonham. Ocorre alguma coisa para vocês? Vocês querem acrescentar alguma coisa ou não? Que eu vou, senão eu continuo aqui.
A Fabiana levantou a mão, pode falar, meu anjo. Quando eu falei dessa questão, você falando do medo, para mim, né, é o medo aquele medo gostoso, do friozinho na barriga, de como vai ser, de como a gente vai dar esse primeiro passo. E a abertura da pandemia que eu falo também é pelas demandas, né, pelas as próprias queixas que vêm surgindo, né, aí, por isso vamos ter grandes demandas aí para estar atuando, cada uma na sua área aí de escolha. Eu sempre gostei muito dessa área hospitalar, até eu sou de Belo Horizonte, né, e fiquei lá por 2 anos, e eu iniciei novamente a faculdade lá, então fiz os 3 primeiros semestres de novo. E fiz um trabalho no Hospital das Clínicas lá com um especialista, um obstetra. E eu vi muita importância que eles nos colocaram da gente estar atuando junto ali, né? Foi uma coisa que mexeu muito comigo, por isso que eu tenho essa queda aí, apesar de gostar da parte clínica, eu tenho essa queda para a área hospitalar, de estar trabalhando com esse tripé da área hospitalar, que é o profissional, né, o familiar e o paciente. E eu via eles falando, tanto os residentes quanto esse chefe lá da parte de obstetria, de ter um psicólogo ali para auxiliá-los. E não sei se eu estou fugindo muito aí da sua colocação, mas esse medinho que eu coloco é nisso aí daquele friozinho na barriga, né? Existe o medo da pandemia, da gente se contaminar? Existe, mas eu acho que com o passar do tempo, os aprendizados que a gente está tendo com a pandemia, de como agir, de como se prevenir, se a gente conseguir fazer os atendimentos, eu acho que dá para a gente fazer. Não sei, a gente vai viajando, né, nas questões que você coloca, eu acho isso muito bacana. A gente pensa em inúmeras possibilidades. E acho que não ouvi ninguém falar ainda aqui, eu sou muito da psicologia junguiana, né, da analítica. E eu vou acabar seguindo por esse caminho também. E vamos dividindo, que é muita experiência para trocar. Legal, Fabiana. Obrigado por compartilhar. Você reforçou algumas coisas que você já tinha dito, né? Acho que o importante é que, e é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, assim, que nenhum medo deva... O problema do medo é que se ele for algo paralisante. Se o medo for algo paralisante, isso torna-se um problema. O medo em si é uma emoção muito básica, né? Assim como a curiosidade, como a alegria, como a raiva. A gente não consegue evitar sentir medo, porém, o medo pede da gente uma ação, né? Seja de lutar, ou seja de fugir, ou seja de reavaliar, né? Então, como o medo ele tem uma característica de ser pré-reflexivo, né? Então a gente primeiro sente o medo para depois pensar sobre ele. É natural que a gente vá lidando com essas sensações que a gente tem a partir do momento que a gente sente e começa a julgar se elas são maiores ou menores. Totalmente comum e esperado que isso aconteça, né? A preocupação é se o medo for paralisante. Se for um medo que não permite que eu vá ao encontro das coisas. Isso é uma questão. Medo também é diferente de prudência, né? Prudência é a gente fazer as coisas da forma correta e considerar os riscos. Eu posso ser prudente e mesmo assim sentir algum nível de medo ao fazer alguma coisa, né? Mas um medo que seja controlado e que não me paralise, né? E para a gente lidar com o medo ou com a expectativa que é muito excitante, muito estimulante, elas precisam ser equilibradas aí por um aspecto de realidade, né? De uma certa maneira, a pandemia faz essa função, né? De
como dizem alguns, né, a bola no chão, né, de, ó, existe essa situação, a gente precisa lidar e pensar também a partir dela, né? Mas existem outras coisas também, né, para serem pontos de contato aí com a realidade. Mas legal, acho que traz aí outras contribuições novas também. Mais alguém quer comentar alguma coisa antes do prosseguir aqui? Yes, not, yes. Tranquilo? Senão vou tocar aqui. Tá. Cadê? Aqui. Olha, primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, estou recortando aqui os meus temas aqui que eu trouxe. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é a questão do foco. Como eu estava falando, se eu não me engano, para Monique, mas não sinta sozinha, Monique. Tem muita gente na própria, no noturno, e muita gente que passa por isso, de que, diante das muitas possibilidades que a psicologia nos oferece, ou seja, existe ser humano envolvido, existe aspectos psicológicos envolvidos, o psicólogo pode estar envolvido, né? Existe atitude humana, consciência, comportamento inconsciente, existe algo nesse sentido, a psicologia pode atuar. Então, isso abre para a gente um universo tão grande, né? Um cardápio de sabores aí profissionais tão amplo, que a gente fica assim, uau, não sei ainda o que fazer, e porque muitas coisas parecem ser interessantes. E aí, eu queria dividir com vocês, pensando expectativas do professor para com relação à entrada de vocês no mercado de trabalho de 2022. Correndo tudo bem, a ideia é essa, né? A ideia é que vocês possam atuar profissionalmente a partir do momento que vocês se formarem, caso seja essa vez, né? Porque, claro, tem gente que vai falar assim, não, eu estudei, mas não quero atuar na área, não. Eu estudei mais para ter o diploma mesmo. Coleciono graduações, né? É meu hobby. Talvez tenha gente que trabalhe nesse nível aí de compreensão. Mas, para aqueles que querem atuar numa área profissional, é importante que vocês possam realizar escolhas para o momento de vida e contextualizado para o momento de vida. Ninguém vai poder fazer essa escolha por vocês, por isso eu quis ouvir cada um. Então não dá para usar o critério de escolha da Cris e dizer que ele serve para o Luiz. Não dá para usar o critério de escolha do Luiz e dizer que ele vai funcionar para a Amanda, ou da Amanda e dizer que vai funcionar para a Fabiana. Cada um, embora fazendo a mesma graduação, na mesma época, vocês são contemporâneos, né, colegas de formação, verdade? Só ouvindo vocês, mesmo tendo interesses que são muito parecidos, né, o contexto de cada um é muito diferente, né? Seja pelo momento de vivência, né, pela idade, seja pelas próprias áreas de interesse, seja pelos sonhos, seja pela, pelas vivências que tiveram durante os estágios supervisionados ou dos estágios não supervisionados, mas que vocês realizaram. Então, já existe um rol de coisas que vocês já puderam pensar e sentir a esse respeito. O que eu queria compartilhar com vocês, e essa é a minha perspectiva, ou seja, eu não tenho nenhuma pretensão de ser a voz da verdade, mas compartilhar assim como vocês fizeram, né? Então, eu entendo que focar, lançar mão
de escolher algo, seja para estudar, seja para por onde começar a trajetória profissional de vocês, isso é focar, é ter foco, né? E passa por abordagem, né? Com maior identificação, passa pelas áreas que você mais gostou, passa também por qual oportunidade que vai surgir primeiro, né? Mas focar não significa que vocês estão fechando portas. Ah, então se eu não entrar agora e não começar agora a fazer determinada coisa, essa porta se fecha e nunca mais eu entro. Não é assim que acontece. Sendo psicólogos, a gente nunca deixa de ser generalista. O que muitas vezes acontece é que com o tempo nós vamos ficando mais especializados em uma abordagem, em uma área da psicologia, e isso é natural que aconteça, seja pelo exercício profissional também, mas isso nunca fecha portas. Focar é sempre algo que diz respeito ao nosso momento de vida e que, de fato, cada um de vocês deve fazer. Isso envolve a responsabilidade que vocês têm com a própria formação. Mas não tenham receio de focar. Nossa, mas e se minha decisão não for a melhor, professor? Reflita, converse com professores, com colegas formados há mais tempo, assista vídeos, leia artigos, divida essas questões com outros colegas, vocês vão perceber que tem mais gente passando pela mesma situação. O nosso espaço aqui é um espaço para conversar sobre isso, mas escolher algo que é uma responsabilidade que envolve cada um de vocês sobre as suas próprias vidas, não quer dizer que vocês vão fechar outras portas. Estou insistindo muito e repetindo isso porque pode ser uma impressão muito forte. Nossa, se eu não fizer tal coisa agora, posso perder uma oportunidade. Todas as oportunidades em potencial estão abertas. Então, percebam, né? Se percebam quais caminhos que vocês têm gostado mais. Se gosto de todos, mas qual que me interessa mais? Qual me toca mais? Acho que esse é um critério que pode parecer subjetivo, porque na verdade ele é. Porque, objetivamente, ninguém pode dizer para nenhum de vocês o que vocês têm que fazer. Então, vocês precisam se experimentar para dizer, poxa, para mim, eu acho que vai para essa área. Focar escolher para onde vai a energia de vocês nesse momento de vida, nessa preparação para a vida profissional. Percebo que alguns já estão fazendo isso, outros já escolheram, outros ainda não. Tudo bem, cada um tem o seu momento, mas considere essa possibilidade de que em algum momento você vai precisar focar. Aquela história de que um corpo não ocupa o mesmo espaço ao mesmo tempo, então como nós não somos elétrons, não somos elementos quânticos, então a gente ainda não consegue estar e não estar. Então a gente precisa focar aonde o que nós vamos estar fazendo e como um movimento mesmo, né? Um movimento de se permitir fazer isso. E aí vem um segundo ponto que eu queria dividir com vocês, que é não ter esse medo paralisante, né? Medo como algo que, uma sensação de tamanha exposição, de não estar protegida, de não estar protegido, que paralisa a atuação de vocês. Então, não tenha medo da responsabilidade de ser psicóloga e de ser psicólogo. Na minha perspectiva, você já vem construindo esse ser psicólogo, esse ser psicóloga, desde o momento que vocês escolheram cursar psicologia. E isso é antes, às vezes, do vestibular, antes da matrícula na universidade, antes do primeiro dia de aula. Outros escolheram a psicologia, sei lá, no primeiro ano, né? Primeiro foi para o curso para depois saber se era isso mesmo.
Mas chegando aqui no 5º ano de psicologia, vocês fizeram uma escolha, né? E vocês estão escolhendo terminar o curso. Terminando o curso, vocês têm a possibilidade de atuar como profissionais. Atuando como profissionais, se a gente tiver medo de fazer alguma coisa errada, a gente pode não fazer nada. Ou fazer coisas mais incorretas ainda. Então, não tenham medo da responsabilidade. Não consigo ver, pelo menos não nesse momento, em nenhum de vocês, alguém que eu fale, nossa, tal pessoa aqui entre nós não tem condição, porque assim, é de uma irresponsabilidade tamanha. Não. O que dá para perceber são as expectativas, os receios, né, a excitação, né, de poder atuar numa área que é alguma coisa nova, mas ao mesmo tempo ela é conhecida, porque você já vem estudando isso há bastante tempo. Isso não faz de vocês experts, só faz de vocês psicólogos e psicólogos em potencial, que vocês já são. Então, isso já é muita coisa, né? Então, não tenham esse medo paralisante da responsabilidade. Essa responsabilidade é possível de vocês assumirem e de lidar com tantos os deveres também como os direitos de ser psicóloga em qualquer das áreas aí que vocês mencionaram, seja área clínica, área hospitalar, jurídica, da área mais voltada aí para grupos, famílias ou para pessoas com espectro autista, pessoas com deficiência. Então, existe uma responsabilidade, mas não tenham medo de exercê-la. E aí, tem um outro ponto que eu queria colocar para vocês, mas são 4 pontos só, que eu acho que é importante compartilhar com vocês, pensando sobre expectativas para o mercado de trabalho, expectativas do psicólogo para o mercado de trabalho em 2022. Pensando vocês como, então, recém-formados, né, recém-chegados aí no mercado. Então, terceiro, sempre esteja perto da psicologia, mesmo que você não esteja atuando. E quando eu digo estar perto da psicologia, é se interessar pela psicologia. Lembra que a psicologia é uma ciência, além de ser uma profissão. Então, se interesse pela psicologia. Com certeza, a psicologia ela tem tantas possibilidades que a gente pode passar a vida estudando e não vai chegar a conhecer tudo. Dificilmente. Então, esteja próximo. E aí, por isso a importância da gente falar sobre pós-graduação na semana que vem, porque é uma forma de continuar pensando a formação de vocês, mesmo quando terminar a graduação. Porque a nossa profissão, ela é uma profissão que o processo formativo, ele se conclui na graduação como um processo de, olha, aqui está uma psicóloga, aqui está um psicólogo, mas essa psicóloga e esse psicólogo vão se formando e se construindo no decorrer da vida. E é uma profissão muito bonita, porque caso a gente não tenha nenhum problema aí de cognitivo, algum problema de uma demência, de um Alzheimer, alguma coisa assim, a gente pode atuar longamente, assim, 80, 90 anos, a gente pode continuar atuando, e eu não estou querendo dizer assim, professor, você não pensa em aposentadoria? Não, você pode escolher continuar fazendo algo, principalmente se esse algo for muito prazeroso, né? Tem coisas na psicologia que eu faço hoje que eu consigo me ver fazendo idoso.
E nem todas as profissões são assim. Então, a nossa tem esse diferencial. Então, sempre estar perto da psicologia. Às vezes eu vejo colegas que se formaram há muito tempo, é raro, mas existe. Pessoas que se formaram há muito tempo e não continuaram estudando, pararam no tempo. Isso é muito ruim, porque o contexto, embora o ser humano continue tendo as mesmas, mesmos, as mesmas possibilidades de ser, mas isso não muda o fato de que essa relação entre o ser humano e o mundo, o ser humano e a sociedade, está em contínua transformação. Então, existem mudanças e a gente precisa estar atualizado, inteirado nessas coisas, né? Por exemplo, não dá para a gente pensar o ser humano hoje em dia sem pensar o contexto da pandemia para o mundo, né? Não dá para pensar o ser humano que está vivo nesse momento como que não seja como um sobrevivente de uma pandemia. Então a gente precisa considerar o contexto e isso a gente precisa estar próximo da psicologia, mesmo que eu não esteja atuando, nossa, estou desempregado, cara, não estou conseguindo paciente, fique próximo da psicologia. Ficar próximo da psicologia é muitas vezes participar de grupos de estudo, manter contato, participar de congressos, escrever um texto para participar de um fórum, de uma conferência, fazer contato com as pessoas. E aí tem um outro ponto que é o último aqui que eu queria compartilhar com vocês. Cadê? Que é isso daqui, galerinha. Isso aqui é importante também. Que é aumentar a rede de contatos, o networking de vocês, né? Networking network é a rede de contatos, né? E a rede de contatos você já tem. Você já tem uma rede de contatos. Por exemplo, a Alessandra, que é corretora, com certeza conhece muita gente. A Cris, que é professora e já tem uma trajetória profissional, conhece muita gente. A Priscila, que da área de TI, como ela mesma disse, conhece muita gente. A Regina, podia te falar de muitos de vocês aqui, que eu conheço um pouquinho de quem vocês são, né? Mas o fato é de que todos vocês estão inseridos numa comunidade, né? Todos vocês, seja na vila, no bairro, no prédio, onde vocês residem, na comunidade religiosa a qual vocês fazem parte, né? Se fosse na igreja, na paróquia, na igreja evangélica, no centro, na escola do bairro. Então, assim, depois de formados, essas pessoas já saberão que vocês são psicólogas e psicólogos formados? Será que as pessoas já sabem, já vão saber que você vai estar à disposição para começar a atuar como profissional? Principalmente para quem está pensando em atuar como psicologia clínica ou psicologia da perspectiva da psicoterapia, trabalhando com grupos, com famílias. As pessoas precisam saber que você existe e existe como psicóloga e como psicólogo. O medo, o receio de, poxa, mas se me derem alguma coisa para fazer, será que eu vou estar pronto? Envolve esse medo da responsabilidade de ser psicóloga e psicólogo. Por isso que é importante que você se foque numa área. Então, esses passos aqui, eles não são passos mágicos, mas são passos de reflexão. Então, se a gente começa a focar numa área e a gente não tem medo de assumir a responsabilidade, estamos próximos da psicologia, então as pessoas, quando pensarem em psicologia clínica, muitas vezes vão pensar em você.
assim, cara, eu conheço uma psicóloga, é uma pessoa assim, assim, tem tais qualidades, eu vou indicar ela para você, eu vou indicar ele para você. E isso é muito legal. Outra coisa também que é importante da gente compartilhar e ter uma rede de contatos é que as pessoas saibam dos nossos interesses. Às vezes, você fala, sei lá, surgiu uma oportunidade para atuar num hospital psiquiátrico, sei lá, o Bezerra de Menezes, em São Bernardo do Campo. Aí surgiu essa vaga, aí a pessoa fala, poxa, eu não conheço ninguém que queira atuar num lugar desse, né? Porque é tão difícil atuar no hospital psiquiátrico. E de repente essa pessoa conhece a Priscila, mas a Priscila nunca falou que quer atuar no hospital psiquiátrico. A pessoa não sabe. E aí ela não oferece essa vaga para a Priscila, entende? Muitas vezes acontece assim, de que nem a Cris falou, né? De porque por conta da minha idade, eu não me imagino atuando numa escola, só se fosse um trabalho pontual. Então, mas como o psicólogo pode atuar em tantas áreas, será que as pessoas, quando pensarem em alguém para atuar na escola, vão pensar em mim? Vão pensar em você? Eles só vão pensar em você se souberem que essa é uma área de interesse, entende? Então, é importante que a gente aumente a rede de contatos. A rede de contatos pode ser tudo. Todas as pessoas que nos conhecem, não quer dizer também que eu vou começar, né? Eu vou fazer 1 milhão de cartões, vou sair distribuindo por aí para todo mundo, indiscriminadamente. Oi, bom dia, sou psicólogo, prazer. Não isso, não é isso. Mas que as pessoas possam ter contato de que essa é uma possibilidade de quem você é. E que se você tiver, conseguir passar aí pelo primeiro crivo, né? Que me parece ser o primeiro crivo. Decidir algo para focar a sua energia e o seu tempo. Não ter medo de assumir a responsabilidade dessa área, desse campo no qual você focou, seja ele qual for. De estar perto da psicologia e também estar perto das pessoas. E perto das pessoas não é aglomeração, não é risco de contaminação. Perto das pessoas até virtualmente. As pessoas saberem que você se interessa por isso, né? Por determinada área. As redes sociais profissionais, como o LinkedIn, pode ser um caminho. No Instagram, pode ser um caminho. No Facebook, você vai lá e fez um curso sobre trabalhar com famílias. E aí você posta que você fez isso. Poxa, a Regina está trabalhando com grupos agora. Legal, eu não sabia, eu vi que ela postou isso. Isso é tão engraçado que chega uma hora que a gente nem sabe como é que as pessoas chegaram na gente, mesmo que nós tentemos rastrear. Esses dias chegou alguém para mim e falou assim: porque pelo Facebook, eu nem divulgo tanta coisa pelo Facebook. Ou seja, eu também tenho que colocar em prática essas coisas que eu estou dizendo. Coloco, mas posso também, eu também posso melhorar isso. Aí alguém chega e diz assim: eu recebi a sua indicação de um grupo qual faço parte. Uma pessoa, nem no Brasil ela mora. De que grupo? De onde? Onde é que meu nome foi parar? Não sei. Mas não vou ter medo de assumir a responsabilidade e faz parte de alguma rede de contatos que chegou até mim, né? Outras vezes a pessoa chega e fala assim: porque é uma indicação. Sabe quem me indicou você, Adriano? Foi o Paulinho. O Paulinho. Aí eu falo assim: Jesus amado, quem é Paulinho? Eu não conheço nenhum Paulinho. Qual Paulinho? O Paulinho da vila não sei da onde, que trabalha, ele é da quitanda, não sei o que. Eu falei assim: Jesus, eu nunca fui nesse bairro, eu nunca fui nessa quitanda. Mas se a pessoa chegou até mim, certamente é porque o meu contato chegou até ela de alguma maneira, entende? A questão é, se eu não entendo que os contatos que eu já tenho, os contatos que eu terei, as pessoas me verão como psicólogo, e esse é um ponto importante.
Você pode esquecer Monique, Luiz, Cris, Amanda, Regina, Fabiana, Alessandra, todos. Vocês podem esquecer que vocês são psicólogos. Priscila, Yara. Vocês podem esquecer que vocês são psicólogas, mas as pessoas não vão esquecer que vocês são. Mesmo quando vocês estiverem numa situação totalmente fora da psicologia. Estou num churrasco, acabou a pandemia, vamos aglomerar. Está todo mundo vacinado. Está lá no churrasco, você está lá tomando a sua bebida, comendo lá, né, se for vegetariano, comendo lá a sua abobrinha, comendo o seu, a sua, Minha esposa está aqui tomando café da noite, tirou minha atenção, desculpa. Comendo ali a sua cenoura ali assada, mas as pessoas vão estar pensando assim, olha, tá lá a Regina, que é um monte de coisa, mas também é psicóloga. Entendem o que eu quero dizer? Então, isso vai fazer parte da vivência de vocês, né? Eu sei que escolher o foco, assim, mas qual área que eu quero atuar? Eu quero atuar como hospitalar, quero atuar como clínico, quero atuar como psicólogo forense, quero atuar como pesquisa. Todas as áreas que vocês falaram são ótimas opções de atuar como psicólogo, mas ser psicólogo envolve essa persona, né? O ponto de contato profissional, mas envolve que isso vai fazer parte de quem vocês são, mesmo quando vocês estiverem de folga, mesmo que vocês esqueçam. Então, é importante que vocês tenham isso em mente e não tenham medo disso. Sim, no começo é muito natural que isso aconteça, mas com o tempo a gente vai convivendo melhor com esse ser psicólogo. Então, a partir de 2022, vocês vão ter que, se tudo correr bem, vocês vão ter que conviver com isso, com essa realidade. Tendo que conviver com essa realidade, que ela seja agradável. E não tenham medo de focar. Escolham focar em alguma coisa. Tenham isso como até uma certa prioridade. Não é uma assim, mas eu não eu não escolhi, professor, a abordagem. Tudo bem, eu não acho que escolher abordagem é a coisa mais importante. Mas para quem vai se formar, é importante que vocês escolham a área de atuação. Não, eu quero psicologia hospitalar, por exemplo, podia ser qualquer outra área. Mas eu não sei se eu vou atuar como psicólogo da abordagem comportamental ou psicanálise. Eu acho que isso é um problema menor. Mas é importante vocês pensarem com mais especificidade uma área para começar, um lugar para vocês partirem, um lugar de partida. O lugar de partida não é o único lugar, ele é só o lugar por onde vocês começam. A partir que eu e recortei do assunto mercado de trabalho, porque não adianta, como eu já falei, eu não quero ficar fazendo 2 horas de aula expositiva, porque faz mais sentido a gente construir juntos, até respeitando a responsabilidade que vocês têm, cada um de vocês, sobre a sua própria formação, né? Então, para eu ser um facilitador, eu não posso ficar também impondo conhecimentos. Vocês precisam ver se eles fazem sentido, se esses assuntos fazem sentido ou não. E aí eu queria checar com vocês, assim, a partir dessas coisas que vocês trouxeram, a partir disso que eu dividi, desses pontos que eu apontei para vocês, ocorre alguma coisa? Vocês pensam sobre isso? Como é que isso soa para vocês? Antes da gente encerrar, eu queria ouvir um pouquinho de Professor, vocês. Pode falar, Regina. eu acho, professor, eu acho que tudo isso é muito válido, porque realmente essa história de network é algo assim, meio assombroso, sabe? Porque de onde, de que forma, né? Como fazer,
uma lista e mandar aí um monte de contato. Eu acho que isso é meio assombroso, essa história do network. Apesar da gente conhecer, como você falou, a Pri, a Alê, muita gente, eu acho um pouco assombroso, eu acho meio delicado isso. Delicado em que sentido? Acho que não ficou claro para mim. É delicado no como fazer essa divulgação, como passar para todo Uhum. mundo. Entendo que a internet está aí, você pode, e de repente vai aparecer pessoas do nada, e como você falou, e eu acredito muito nisso. Mas fazer esse network, fazer com que as pessoas te conheçam dentro do que você está exercendo hoje, eu acho que para mim sempre foi assim uma interrogação, sabe? Uhum. O Olha, Rê, eu desculpa. entendo, acho que, aham, eu entendo, acho que envolve também os nossos valores, né? Como é que a gente se vê fazendo determinadas coisas, né? E pode soar, dependendo se a gente não refletir sobre isso, pode soar como alguma coisa assim, tô, sei lá, me expondo, né? Ou tentando forçar a barra com as pessoas, né? Agora as pessoas têm Isso, que é isso agora. aí. Mas assim, isso eu acho que tem um ponto de mudança, que não chega a ser uma chavinha que vira, né? Não mecanicista, mas tem um ponto de mudança que quando não é um serviço que você quer prestar e que você está querendo insistir, né? Que nem falar Jequiti, Jequiti, aí você começa a postar umas coisas com todo respeito quem faz isso, né? Tipo Herbalife, olha aí fotos de pessoas que emagreceram, aí daqui a pouco você dá um follow, né? Deixa de seguir a pessoa porque já ficou chato, né? A pessoa só fala disso. Mas o ponto é ter a consciência de que a partir do momento que você é psicóloga e que você é psicólogo, você é. Você pode não exercer, você pode optar por não não atuar em determinadas áreas ou não fazer determinadas coisas, mas isso é quem você é agora. Então, assumir essa identidade não é uma coisa que ela é igual para todo mundo. A gente precisa de um tempo para assimilar isso, para cair a ficha, né? Caraca, eu sou psicólogo, né? Agora eu sou psicóloga. E parece que isso fica pesado, mas com o tempo, e com o tempo eu estou dizendo assim, a partir do momento que acontece, a gente vai achar um ponto de que isso é confortável. A gente vai ter que achar uma forma de conviver com o peso da responsabilidade que é ser psicóloga. E aí as pessoas sofrem, as pessoas têm questões, as pessoas têm problemas familiares, as pessoas têm problemas nas suas vidas, questões que elas vão ser melhores trabalhadas, por exemplo, com a psicologia clínica. E se elas sabem que a Regina é psicóloga clínica, eu entendo que, de repente, olha, eu não sei como é uma questão, a pessoa pode dizer para você, né? Eu não sei como é eticamente para você, mas eu estou com uma questão e eu preciso trabalhar isso. Se não é alguém próximo, claro que você pode eticamente oferecer o teu serviço. Agora, eu não estou dizendo aqui de fazer o networking ao modo do que talvez outras pessoas dizem. Quando eu falo networking, eu sei que é uma palavra meio carregada, de um outro significado, mas é a rede de contatos. A rede de contato, minha sogra é minha rede de contato também. Minha tia é minha rede de contato. Os meus colegas de classe da minha época de formação são minha rede de contato.
Então, todo mundo aqui, Regina, já sabe que você vai ser psicóloga em 2022. Todo mundo aqui sabe. Infelizmente, a Cris já sabe, a Priscila já descobriu que você vai ser psicóloga, a Alessandra também já está sabendo. Então, mesmo que você não divulgou, Não, é que eu me lembro, eles já professor, sabem. aham, é que eu me lembro, eu não tenho bem certeza, é isso que eu fiquei pensando aqui, eu não sei se eu estou pensando certo ou não, né? Estou ampliando só, que existe uma forma de você divulgar que o Conselho Federal proíbe. Não, é assim, Eu me lembro alguma coisa. é por isso que eu tenho colocado não é, o professor tem preguiça de postar artigo, não. A gente precisa, pensando o processo formativo, precisa entrar em contato com o código de ética. Quando eu faço a pergunta lá na questão, cite duas coisas que são vetadas ao psicólogo, tem uma delas que é vetada ao psicólogo. Por exemplo, você, Regina, eu, Adriano, eu não posso oferecer o meu trabalho como psicólogo divulgando o valor das minhas sessões. Eu não posso fazer uma divulgação. Por quê? Porque eu não posso ganhar o meu. Quer dizer, eu posso até divulgar dependendo, se for, por exemplo, um site como existem, né? Tipo VTube, Zen Club, Fala Freud. Fala Freud não, isso aí é ruim. Então eu não posso divulgar eu posso até colocar lá a minha profissão e colocar o valor. Agora eu não posso fazer uma divulgação ampla com base no valor. Então eu não posso angariar clientes cobrando valores mais baratos, entende? Isso é vetado ao psicólogo, né? Outra coisa que é vetada ao psicólogo, pedir comissão por indicação. Então, aí, sei lá, o Luiz vira para a Regina e fala: Ô Regina, eu tenho uma indicação aqui de um grupo de pessoas que quer fazer psicoterapia, mas eu te indico para você se você me pagar 15% de comissão para cada sessão. Então, o psicólogo não pode fazer indicação, encaminhamentos cobrando, isso é vetado. Então, se vocês quiserem saber exatamente quais são as orientações do Conselho Federal e Regional para a comunicação do psicólogo em meio às mídias, né, mídias televisivas, digitais, as mídias tradicionais, né, rádio. Então, existe recomendações e orientações de como fazer isso. Agora, o que eu estou falando de networking é diferente de divulgação. Então, divulgação, eu vou lá e pago um comercial no Instagram, no Facebook. Então, isso é uma coisa. Rede de contatos são todos os contatos que eu tenho. Rede de contato não está falando sobre rede social. Rede social é uma outra coisa, eu não estou falando de internet. Rede de contato são todos os meus contatos que eu tenho. Por exemplo, eu não conheço o Obama, eu não conheço a Angela Merkel, mas eu conheço algumas outras pessoas, como a dona Helena, que é minha mãe, conheço o fisioterapeuta do meu bairro, conheço, entende? Essa é a minha rede de contato. Eu posso entrar em contato com eles via presencial, ou até posso entrar em contato com eles via rede social, mas eles são minha rede de contato, são as pessoas que eu conheço e me conhecem. Se a gente amplia a nossa rede de contato, mais pessoas vão ter acesso ao nosso serviço. Esse é o ponto. Ah, professor, mas para aumentar a rede de contato, eu preciso fazer uma propaganda? Não necessariamente. Quando eu faço uma pós-graduação, quando eu faço um curso de extensão, quando eu participo de um grupo de estudos, mais pessoas vão me conhecer, mais pessoas vão poder indicar o meu trabalho. Uma coisa que funcionou para mim uma época
quando eu era mais novo, e já tinha um tempo de formado, mas já faz um bom tempo isso, por exemplo, um amigo que falou assim, olha, eu conheço muitos psicólogos, vamos marcar um café? Porque eu acho que vocês não se conhecem entre si. Foi muito legal. Ele marcou num café, aí fomos lá, cada um apresentou o seu trabalho, dizendo, eu sou Adriano, eu sou docente universitário, isso já faz uma cara já. Trabalho como clínico, tarará, tarará. Poxa, que legal, eu também trabalho como professor e tal. Troca contatos. São hoje, muitos deles são meus amigos, são pessoas que já trabalharam comigo, e são pessoas que às vezes eu indico pacientes para eles e eles me indicam pacientes. Eu aumentei a minha rede de contato. Não paguei uma propaganda, Regina, não fiz uma publicação na rede social, mas eu aumentei a minha rede de contatos, entende? Dentro dos próprios psicólogos. Não precisa ficar vendendo meu trabalho. Fui lá e só fiz o que eu Entendi, faço. entendi sim, professor. Você entende? Você já tem uma rede de contatos, você, Regina. Mas, falando principalmente para os colegas que são mais novos, talvez, é legal que vocês busquem aumentar a rede de pessoas que vocês conhecem. E principalmente de que vocês conhecem na psicologia, não só de pessoas que não são psicólogos. Porque muitas vezes é o psicólogo que vai te indicar algum paciente, que vai te indicar algum trabalho, porque te conheceu, porque gostou da sua atitude, porque conversou com você e sentiu confiança, entende? É nisso que eu estou chamando de aumentar a rede de contatos. Eu vi que a Priscila levantou a mão e a Alessandra também. Você quer falar primeiro, Priscila, e depois a Alessandra? Não, eu ia falar exatamente essa questão da divulgação e a rede de contatos, né? Eu, por exemplo, quando comecei a faculdade, no meu Face eu coloquei estudando psicologia. E muitos amigos meus e alguns amigos do meu marido em comum me mandaram mensagem falando, poxa, que legal que você está fazendo psicologia, eu também já fiz. Aí eu nem sabia que você era da área de psicologia. Então, são alguns detalhes que também vão fazendo uma diferença, porque agora tenho amigos e amigos em comum do meu marido que sabem que eu estou prestes a me formar. E, obviamente, quando eu me formar, vou colocar lá no meu Face, então eles já estarão cientes que estou formada em. E essa questão também de grupo, você vai, às vezes, faz um curso, e aí você conhece uma pessoa, troca os contatos, e aí ela te convida para fazer para um outro grupo de estudos ou outra coisa, e nisso você vai ampliando essa rede. Você não está divulgando explicitamente, mas é mais uma pessoa que sabe que você é da área e que amanhã pode vir a lembrar de você para algum trabalho, para alguma palestra, para alguma coisa. E eu acho isso bem legal. Exato. Nossa, isso acontece muito, assim. Nossa, eu tenho muita história pessoal e história de outras pessoas que chegaram ao meu conhecimento, assim, e que isso gerou boas coisas, assim, e tudo serve. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho voluntário como psicóloga numa instituição de longa permanência perto da minha casa. Sei lá, não vou ganhar nada com isso, mas vou uma vez por semana. Agora não vai rolar, né? Você não vai lá ser um vetor de contaminação para os vozinhos, né? Mas digamos que passado um tempo você consiga realizar esse trabalho. Uma outra coisa, vamos mudar o exemplo. Sei lá, tem um coletivo de psicólogos que atendem, que disponibilizam algum dos seus horários para atender profissionais da saúde que estão na linha de frente, que estão esgotados. Então, você lá, Priscila, Regina, formadas em 2022, mesmo com a pandemia, vão lá e vão disponibilizar, sei lá, 1 hora, 2 horas da sua semana para atender gratuitamente essas pessoas. Cara, você vai fazer parte de um grupo, as pessoas vão saber, não, a Regina é psicóloga, a Priscila é psicóloga. Entende? E essas pessoas, sabendo que você
Em algum momento isso geralmente gera indicações de pacientes, de trabalhos, de oportunidades. Então, isso significa estar próximo da psicologia. Então, mesmo que você tenha uma outra profissão que te dá uma estabilidade financeira, se aproxime. Mesmo que no primeiro momento você tenha que fazer coisas assim voluntárias. Tipo, eu tenho que atender. Vai, faz, porque isso abre portas. É a impressão que eu tenho vendo ex-alunos, pela minha própria experiência. É importante que a comunidade de psicólogos saiba que você existe. E só vai saber se você existe se você entrar em contato com eles, até através das pessoas que vocês já conhecem. Uns, como a Regina, conhecem já muitos psicólogos, né? Outros vão conhecer só, por enquanto, a rede, alguns de nós, só as pessoas que nós já convivemos. E tudo bem. A ideia é que você amplie, né? E que você trabalhe nesse sentido. Então, acho que isso vai ser... E fazendo isso, isso ajuda muito, né? E você pode ou não fazer uma publicação em rede social, sabe? Vou fazer uma propaganda paga para falar que agora eu sou um profissional. É uma opção. Faça do jeito. A gente pode até, talvez, numa aula trazer um pouco sobre isso, como fazer isso de maneira correta. O CRP, a Regina tem razão, diz para a gente como fazer, mas, mas não acho que é o ponto principal quando eu falo de rede de contato. É que a sua comunidade, as pessoas que você convive, saibam que você é psicólogo. Isso é importante. Isso surge numa conversa. Poxa, eu me formei, cara. Nossa, parabéns. Estudou o quê? Psicologia. Cara, que legal, velho. Parabéns. As pessoas já estão sabendo, entende? E a gente não pode ter vergonha disso, e nem medo, porque as pessoas vão ver que a gente é psicólogo, e tá tudo certo. Não quer dizer que elas vão ser os nossos pacientes, né? Ou que elas têm que procurar a gente. É importante que elas saibam, para ampliar a nossa inserção na comunidade a qual a gente faz parte. Eu vi que a Alessandra levantou a mão e a Amanda também. Não sei se foi sem querer que a Amanda levantou, que ela levantou e abaixou. Você quer falar, Alessandra, Amanda? Posso falar, professor? Pode, claro. Então, eu ia falar da minha prima, que ela faz uns 2, 3 anos que ela está atendendo em psicanálise. Ela se formou, acho que foi em filosofia, e fez a pós em psicanálise. E ela o primeiro paciente dela foi de um trabalho de voluntário. E é um trabalho assim de formiguinha, assim, no começo, para você, que ela estava me falando, para você conseguir todos os pacientes. E o networking para ela foi bom também, ela conseguiu pacientes, como você falou, né, professor, na aula, o Paulinho que indicou, o Paulinho falou, então, né, ela conseguiu pacientes também com o networking dela. E ela nunca fez divulgação, assim, em site, essas coisas, e foi devagarinho construindo. E agora, agora faz meio ano, assim, ela está com todos os horários preenchidos. E para ela, assim, ela está atendendo virtual, né? Fazendo atendimento virtual. E está com muito paciente, tem que até declinar, mas até ela conseguir todos os pacientes, ela ficou mais de ano só com um paciente, 2 pacientes. E de repente agora sim ela conseguiu, através do networking, um paciente indicou outro, um paciente indicou a prima, sei lá. E foi indo, ela foi conseguindo devagar, mas assim, pacientes agora que vão toda semana, que pagam e que ela está conseguindo ver um norte assim, na profissão, assim, de continuar. Tanto é que agora, o ano que vem ela vai fazer psicologia. Quem vai fazer psicologia?
essa minha prima, porque ela é formada em filosofia e fez pós em psicanálise. Então, Ah, entendi. Ela não é psicóloga. que ela vai Entendi. fazer psicologia também. Ah, tá, porque eu pensei assim, nossa, ela tá trabalhando sem ser psicóloga, uau, isso é bem Não, complicado. porque ela Não, ela é psicanalista, claro. psicanalista, isso. Não, Mas faz todo agora ela quer sentido. fazer, porque ela gosta muito de estudar. Ela falou que até hoje ela não parou de estudar, que desde que ela terminou filosofia, que ela decidiu clinicar, Uhum. ela não para, ela estuda o tempo todo. Se ela não está estudando, É, ela não está atendendo o paciente. e uma coisa leva a outra, né? Você atender te leva a estudar, né? Porque cada situação que chega, que não dá para a gente conhecer tudo sobre todas as coisas, né? Então, muitas vezes um caso de um paciente desafia a estudar um pouco mais, né? Então, a psicologia tem essa coisa da nossa formação tá acontecendo o tempo todo, mesmo depois de formados. Uma coisa que você falou que me chama a atenção, Alessandra, lembrei de uma coisa, é que eu já tive muito aluno, assim, muito não, uns 4, 5, de outras universidades, chega aquele senhor, assim, que você vê, assim, tipo professor Roberto, sabe? Você vê aquele senhor, assim, distinto, você fala assim, cara, que cara de psicanalista, né? Aí você vai falar com o cara é psicanalista. E tinha um aluno numa outra universidade que o cara era psicanalista há 30 anos e estava fazendo psicologia, era meu aluno de psicologia. E aí a explicação dele falou assim, olha, para mim é importante fazer psicologia, porque como psicanalista, muitas vezes alguns psiquiatras não me indicam alguns casos e para fins de reembolso em convênios médicos, para fins de atender algumas coisas, eu não recebo indicações por ser apenas psicanalista. Então, a graduação em psicologia vai me dar a condição de ampliar o meu hall de pacientes, né? E foi muito legal, assim. E ele começou a descobrir, mesmo sendo psicanalista, outras áreas, né? A psicologia escolar, a psicologia jurídica. E é muito bacana, né? Então, sim, a psicanálise é a psicanálise, a psicologia é uma outra coisa. Claro que as duas podem ter um ponto de contato, né? A psicanálise pode ser uma forma de abordar a psicologia, né? Mas a psicologia não se esgota na abordagem, né? Então, o mais importante vocês saberem é que vocês foram, são e serão psicólogos, né? Mesmo que vocês se ancorem numa abordagem, né? E escolher a abordagem também amplia o processo de networking de vocês. Entendam, networking, rede de contatos, são as pessoas que vocês conhecem e que sabem quem vocês são, né? Então, quando você, como alguns disseram, fiz um curso de aba, pô, com certeza você conheceu pessoas lá, mesmo que foi um curso virtual, né? E isso é muito importante para que você se insira no mercado de trabalho. As pessoas precisam saber que você existe, senão ninguém vai te chamar para nada. Acho que a gente pode ir até por aqui. O que vocês acham, gente? Tudo bem? Sim, professor. Boa semana aí para você. Sim, tranquilo, professora, obrigada. Até semana que vem a todos. Obrigada, Tchau, professor. tchau. Tchau, 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 professor. Bom dia, Tchau, tchau. gente. Bom Obrigada dia, a todos. obrigada. Professor, posso falar com você rapidinho? Pode, claro. Deixa eu só interromper a gravação aqui, Carol. Tá. Interromper.